Resumo semanal da novela Quem Ama Cuida de 17 a 22 de agosto, mas se ficar até o final tem uma surpresa. Segunda. A semana começará com Adriana cada vez mais determinada a acertar as contas com quem considera responsável por todo o sofrimento que enfrentará. Depois de tantas descobertas e conflitos, ela perceberá que não poderá agir por impulso. Para atingir Ulisses, precisará primeiro descobrir onde ele estará mais vulnerável. Em uma conversa reservada com Nancy, Adriana deixará claro que estará pensando cuidadosamente em seus próximos passos. Eu preciso descobrir o que realmente atormenta Ulisses. Todo mundo tem um ponto fraco, Nancy. Eu só preciso encontrar o dele. Nancy ficará preocupada com a forma como Adriana falará e tentará entender até onde ela estará disposta a ir. E o que você pretende fazer quando descobrir? Adriana respirará fundo e responderá sem esconder sua determinação. Aí eu vou saber exatamente como começar a minha vingança. A fala deixará evidente que Adriana não estará disposta a esquecer facilmente tudo o que aconteceu. Ela entenderá que, para enfrentar Ulisses, precisará conhecer seus segredos, seus problemas e principalmente aquilo que ele tentará esconder dos outros. Enquanto Adriana começará a investigar o passado e as fraquezas de Ulisses, Dora enfrentará mais um momento de grande irritação. Ela descobrirá que Carmita terá permitido que Ademir fique hospedado em sua casa e não conseguirá esconder sua revolta. Dora procurará a amiga decidida a exigir explicações. Você hospedou o Ademir na sua casa? Depois de tudo o que aconteceu, Carmita tentará explicar sua decisão, mas Dora estará profundamente incomodada. Dora, as coisas não são tão simples assim. Para mim são. Você sabe muito bem o que esse homem representa. Eu não consigo entender como você ainda poderá abrir a porta da sua casa para ele. O clima entre as duas ficará pesado. Carmita perceberá que Dora estará falando movida por muita mágoa e também por tudo o que viverá ao lado de Ademir. Mesmo assim, ela tentará mostrar que terá seus próprios motivos para tomar aquela decisão. Dora, porém, não aceitará facilmente. Para ela, ajudar Ademir naquele momento poderá parecer quase uma traição. Ao mesmo tempo, Adriana estará cada vez mais perto de conseguir informações importantes sobre Ulisses. O problema será que alguém decidirá esconder justamente o segredo que poderá mudar completamente os planos dela. Liris saberá sobre o vício de Ulisses no jogo, mas não revelará nada a Adriana. Durante uma conversa, Adriana poderá tentar descobrir se Liris conhece algum comportamento estranho de Ulisses. Você convive com ele. Deve saber de alguma coisa. Algum problema, alguma dívida, qualquer coisa. Liris ficará desconfortável. Por alguns segundos, parecerá que contará tudo. Ela saberá que o envolvimento de Ulisses com jogos poderá ser exatamente a informação que Adriana estará procurando. Mesmo assim, decidirá se calar. Não, eu não sei de nada que possa te ajudar. Adriana observará sua reação e poderá até desconfiar de que ela não estará dizendo toda a verdade. Liris tentará encerrar o assunto rapidamente, enquanto carregará sozinha um segredo importante. O silêncio dela poderá atrasar os planos de Adriana, mas também aumentará ainda mais o mistério envolvendo Ulisses. Afinal, se o vício no jogo for tão sério a ponto de precisar ser escondido, outras consequências poderão surgir a qualquer momento. Enquanto isso, Pedro continuará decidido a investigar o motivo da morte do perito ligado ao processo de Adriana. Para ele, descobrir o que realmente aconteceu poderá ser fundamental para conseguir reabrir o caso. André, no entanto, ficará preocupado com essa investigação. Em uma conversa séria, ele alertará Pedro sobre os riscos. Você precisa tomar cuidado. Mexer nessa história pode ser muito mais perigoso do que você imagina. Pedro não demonstrará a intenção de desistir. Se a morte desse perito tiver alguma ligação com o processo da Adriana, eu preciso descobrir. Talvez seja justamente isso que esteja faltando para reabrirmos o caso. André insistirá. E se alguém tiver interesse em impedir que essa verdade apareça? Você já pensou nisso? A pergunta deixará Pedro pensativo. Ele entenderá que André poderá ter razão, mas também saberá que abandonar a investigação significará deixar Adriana sem uma possível chance de provar tudo o que precisa. Eu não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Se existe alguma coisa escondida nessa morte, eu vou descobrir. André ficará ainda mais preocupado. Para ele, Pedro poderá estar entrando em um terreno perigoso sem perceber a dimensão do risco. Essa investigação promete ganhar ainda mais importância, principalmente porque o processo de Adriana dependerá de novas provas e de informações capazes de colocar em dúvida tudo aquilo que já foi apresentado anteriormente. E no meio de tantos conflitos, ameaças e planos de vingança, Dora viverá um momento completamente diferente ao lado de André.
Depois das recentes aproximações entre os dois, ficará cada vez mais difícil esconder o sentimento que estará surgindo. Dora ainda carregará muitas dúvidas por causa de tudo o que viverá com Ademir. André também perceberá que ela estará emocionalmente dividida, mas a atração entre os dois falará mais alto. Em um encontro marcado por emoção, Dora poderá tentar resistir. Talvez a gente esteja complicando ainda mais as coisas. André se aproximará e responderá: eu sei. Mas eu também sei que não consigo continuar fingindo que não sinto nada. Dora ficará em silêncio. Os dois trocarão olhares demorados, e por alguns segundos, todo o restante parecerá perder importância. André se aproximará ainda mais. Se você quiser que eu pare, é só falar. Dora não responderá com palavras. Ela acabará cedendo ao sentimento e os dois se beijarão. O beijo confirmará que a relação entre Dora e André estará entrando definitivamente em uma nova fase. Depois de tanta tensão, eles não conseguirão mais negar a atração que existe entre os dois. Mas esse romance poderá trazer consequências importantes, principalmente porque Ademir continuará presente na vida de Dora de alguma forma. A descoberta de que Carmita o terá acolhido já será suficiente para provocar uma forte reação nela, e qualquer nova aproximação poderá deixar a situação ainda mais explosiva. Ao mesmo tempo, Adriana seguirá tentando descobrir o ponto fraco de Ulisses sem imaginar que Liris esconderá justamente uma informação decisiva sobre ele. Pedro continuará arriscando cada vez mais ao investigar a misteriosa morte do perito, e Dora finalmente se deixará levar pelo sentimento que crescerá entre ela e André. O capítulo de segunda-feira promete abrir uma nova sequência de conflitos, segredos e romances, deixando claro que a vingança de Adriana estará apenas começando e que algumas verdades ainda poderão colocar muita gente em perigo. Terça, Dora ficará profundamente abalada depois de se deixar levar pelo sentimento que crescerá entre ela e André. O beijo entre os dois mexerá com tudo que ela estará tentando esconder dentro de si, mas logo depois, a culpa falará mais alto. Ainda confusa, Dora se afastará e evitará encarar André por alguns instantes. Você precisa ir embora. André perceberá imediatamente a mudança no jeito dela. Dora, o que aconteceu? Você estava comigo agora há pouco. Justamente por isso. Eu não devia ter deixado isso acontecer. Ele tentará se aproximar novamente, mas Dora ficará firme. Por favor, André, vá embora. Eu preciso ficar sozinha. Mesmo decepcionado, André entenderá que pressioná-la naquele momento só piorará as coisas. Ele sairá, enquanto Dora ficará tentando lidar com a culpa e com os sentimentos que já não conseguirá ignorar. Enquanto Dora viverá esse conflito, Otoniel procurará Adriana e Mal para contar algo importante sobre Francesca. O assunto chamará imediatamente a atenção dos dois, principalmente porque qualquer nova informação poderá abrir caminhos inesperados. Otoniel tentará explicar tudo com cuidado. Eu preciso contar uma coisa sobre a Francesca. Adriana ficará séria. Então fala. Se isso puder ajudar a gente a entender alguma coisa, eu quero saber agora. Mal também ficará atento, e Otoniel contará o que sabe. Adriana perceberá que a situação poderá ter ligação com questões ainda mal resolvidas e decidirá continuar investigando cada detalhe. Pouco depois, ela voltará sua atenção para outro ponto que considera fundamental, o anel de Arthur. Adriana já estará convencida de que aquele objeto poderá esconder muito mais do que aparenta. Por isso chamará Yuri e dará uma ordem direta. Eu quero que você encontre o anel do Arthur. Yuri ficará atento. Tem certeza de que ele pode ajudar? Eu não sei ainda. Mas alguma coisa me diz que esse anel não pode simplesmente desaparecer. Procura. E não chama atenção. Yuri aceitará a missão, sabendo que qualquer erro poderá colocar sua identidade secreta em risco. Enquanto isso, Pilar mostrará mais uma vez seu lado cruel ao humilhar Brigitte diante de Bia. A tensão entre as duas já estará cada vez maior, e Pilar fará questão de atingir Brigitte justamente onde mais dói. Você realmente acha que pode fazer o que quiser dentro da minha casa? Brigitte ficará constrangida com a forma como Pilar falará na frente de Bia. Não precisa falar comigo desse jeito. Eu falo do jeito que eu quiser. Quem manda aqui sou eu. Bia ficará desconfortável ao presenciar a cena. Brigitte tentará manter a calma, mas ficará evidente que estará chegando ao limite. Ao mesmo tempo, Nancy começará a perceber algo estranho envolvendo Liris e Ulisses. Durante uma conversa, Liris acabará falando sobre o irmão de Arthur de uma forma que chamará atenção. Nancy ouvirá e imediatamente perceberá que existe uma aproximação maior do que ela imaginava. Você anda falando muito dele ultimamente. Liris tentará disfarçar. Você está imaginando coisas. Nancy não parecerá convencida. Eu te conheço. Tem alguma coisa acontecendo aí.
Liris mudará de assunto rapidamente, mas Nancy ficará ainda mais desconfiada. A proximidade entre Liris e Ulisses começará a ficar evidente, mesmo que os dois ainda tentem esconder. Enquanto isso, Yuri avançará em sua missão e acabará entrando no quarto de Dinah para procurar o anel de Arthur. Ele finalmente conseguirá encontrar o objeto, mas justamente no pior momento possível. Edivaldo aparecerá e o flagrará com o anel nas mãos. O que você está fazendo aqui? Yuri ficará sem saída. Calma, Edivaldo. Não é o que você está pensando. Então me explica. Por que você está no quarto da Dinah segurando o anel do Arthur? Yuri perceberá que inventar uma desculpa poderá piorar ainda mais a situação. Por isso será obrigado a revelar uma verdade perigosa. Eu estou infiltrado aqui. Edivaldo ficará completamente surpreso. Infiltrado? Eu estou trabalhando para Adriana. Ela precisa descobrir o que realmente aconteceu. A revelação deixará Edivaldo chocado. Yuri pedirá que ele guarde segredo, pois qualquer vazamento poderá destruir todo o plano. Se alguém descobrir quem eu realmente sou, acabou. Então você precisa ficar calado. Edivaldo ficará dividido, mas entenderá a gravidade da situação. Com o anel finalmente recuperado, Adriana poderá examiná-lo com mais atenção. E será justamente nesse momento que ela encontrará uma pista importante. Ela observará o objeto cuidadosamente, procurando qualquer detalhe diferente. Tem alguma coisa aqui. Yuri se aproximará. O quê? Isso não está aqui por acaso. Adriana perceberá que o anel poderá indicar a existência de algo deixado por Arthur. Aquela pequena pista será suficiente para que ela decida ir mais fundo na investigação. Enquanto isso, a guerra entre Pilar e Brigitte explodirá de vez. Pilar descobrirá que Brigitte terá enviado para suas amigas o vídeo gravado por Edivaldo do desfile de Yuri. Para Pilar, aquilo será uma humilhação imperdoável. Ela procurará Brigitte completamente furiosa. Foi você. Brigitte tentará manter a postura. Do que você está falando? Não se faça de inocente. Você mandou aquele vídeo para suas amigas. Brigitte perceberá que Pilar já saberá de tudo. Foi só um vídeo. Só um vídeo? Você me fez passar vergonha. A discussão ficará cada vez mais intensa. Você não pode controlar tudo, Pilar. Na minha casa eu posso. Bia poderá acompanhar parte do confronto e ficará apreensiva. Pilar apontará para a porta. Pega suas coisas e vai embora. Brigitte ficará surpresa. Você está me expulsando? Estou. E não quero você aqui nem mais um minuto. Brigitte ficará profundamente abalada, mas Pilar não voltará atrás. A expulsão colocará um ponto final na convivência das duas e abrirá espaço para uma guerra ainda maior. Em outra frente, Pedro continuará avançando na investigação sobre a morte do perito envolvido no processo de Adriana. Depois de levantar suspeitas, ele decidirá confrontar Ademir diretamente. Eu quero fazer uma pergunta e quero uma resposta clara. Ademir ficará incomodado. Fala logo. Pedro não hesitará. Você pagou o perito do processo da Adriana para fraudar o laudo? Ademir ficará surpreso com a acusação. Você está ficando maluco? Eu estou investigando. E quanto mais eu descubro, mais coisas estranhas aparecem. A tensão entre os dois crescerá rapidamente. Cuidado com o que você está insinuando. Pedro não recuará. Se você não tem nada a esconder, então não precisa se preocupar. O confronto deixará claro que Pedro estará cada vez mais perto de descobrir informações perigosas, mesmo sabendo que poderá colocar a própria segurança em risco. Mas será Adriana quem viverá a maior surpresa do capítulo. Seguindo a pista encontrada no anel de Arthur, ela descobrirá a existência de um cofre em um banco. Adriana ficará sem entender inicialmente porque Arthur teria deixado algo escondido sem contar nada. Ao conseguir acesso às informações, ela receberá uma revelação impressionante. Dentro do cofre, Arthur terá deixado joias extremamente valiosas e barras de ouro. Adriana ficará completamente paralisada diante da descoberta. Isso tudo era do Arthur? Ela tentará entender como nunca soube da existência daquela fortuna. Mas a maior surpresa ainda estará por vir. O conteúdo do cofre terá sido deixado em nome dela. Adriana ficará emocionada e ao mesmo tempo desconfiada. Por que ele fez isso? A descoberta mudará completamente o rumo da investigação. As joias e as barras de ouro poderão representar muito mais do que uma herança. Para Adriana, elas também poderão estar ligadas a segredos que Arthur tentou proteger. Ela observará tudo com atenção e perceberá que precisará descobrir de onde aquele patrimônio veio e por que Arthur decidiu deixá-lo justamente para ela. A terça-feira terminará cercada de grandes revelações. Yuri terá sua verdadeira missão descoberta por Edivaldo. Brigitte será expulsa da casa de Pilar.
Pedro colocará Ademir contra a parede com uma acusação grave. E Adriana finalmente encontrará uma pista que a levará a uma fortuna escondida por Arthur. Agora a pergunta será inevitável. Por que Arthur terá deixado tantas joias e barras de ouro em nome de Adriana? E que outros segredos ainda estarão escondidos junto dessa herança? Quarta, Adriana começará o capítulo ainda mexida com tudo que terá descoberto sobre Arthur. Depois de encontrar a fortuna escondida e perceber que as joias e as barras de ouro terão sido deixadas em seu nome, ela tentará entender por que ele terá tomado uma decisão tão importante sem contar nada. Quanto mais Adriana pensar, mais uma conclusão assustadora começará a fazer sentido. Ele sabia. Mal ficará intrigado. Sabia o quê? Adriana olhará novamente para as pistas deixadas por Arthur. Talvez ele não soubesse exatamente o que ia acontecer, mas ele sentia que alguma coisa ruim podia acontecer com ele. A ideia deixará Adriana profundamente abalada. Para ela, Arthur não terá escondido aquela fortuna por acaso. Ele poderá ter se preparado para uma situação extrema e tentado garantir que algo importante ficasse protegido caso não pudesse mais cuidar pessoalmente de tudo. Se ele deixou tudo isso no meu nome, é porque queria que eu encontrasse depois. Mal tentará acalmá-la. Então agora você precisa descobrir o motivo. Adriana concordará. E aquela fortuna deixará de ser apenas uma surpresa financeira. Para ela, passará a representar uma pista fundamental sobre os últimos passos de Arthur. Enquanto Adriana tentará montar esse quebra-cabeça, Pilar enfrentará uma verdadeira revolta dentro da própria família. Ingrid e Rafael descobrirão que a mãe terá expulsado Brigitte de casa e não aceitarão a atitude. Você realmente mandou ela embora? Pilar tentará se justificar. Ela passou dos limites. Rafael ficará indignado. E você acha que humilhar e expulsar alguém resolve alguma coisa? Pilar ficará irritada com a repreensão dos filhos. Não se metam em um assunto que vocês não entendem. Ingrid também se posicionará. Mas a Brigitte morava aqui. Você podia ter conversado com ela. Pilar não gostará nem um pouco de ser questionada. Quanto mais Ingrid e Rafael defenderem Brigitte, mais ela se sentirá desafiada dentro da própria casa. Eu já tomei minha decisão. Rafael não esconderá a reprovação. Então talvez o problema não seja só a Brigitte. A frase atingirá Pilar em cheio e deixará o clima ainda mais pesado. Longe dali, Elisa começará a perceber que existe alguma coisa estranha acontecendo entre Adriana e Mal. Os dois evitarão determinados assuntos quando ela estiver por perto, e Elisa ficará cada vez mais desconfiada. Por que vocês param de falar toda vez que eu chego? Adriana tentará disfarçar. Você está imaginando coisas. Elisa não parecerá convencida. Não estou não. Tem alguma coisa acontecendo. Mal tentará mudar de assunto, mas a reação dos dois só aumentará a curiosidade dela. Vocês estão escondendo alguma coisa de mim. Adriana saberá que precisa manter segredo sobre tudo o que estará descobrindo, principalmente porque qualquer informação poderá chegar até a família Brandão. Enquanto isso, Brigitte precisará encontrar um novo lugar para ficar depois de ter sido expulsa. Sem muitas opções, ela procurará Ulisses e Fábia e pedirá hospedagem. Eu não tenho para onde ir agora. Fábia ficará surpresa. Pilar realmente te expulsou? Brigitte responderá ainda machucada. Ela não pensou duas vezes. Ulisses e Fábia acabarão permitindo que ela fique na casa, pelo menos naquele momento. Brigitte tentará se adaptar à nova situação, mas ficará claro que a guerra com Pilar estará longe de terminar. Ao mesmo tempo, Adriana começará a pensar no que fará com a fortuna deixada por Arthur. Yuri perceberá que manter joias e barras de ouro guardadas poderá chamar atenção e se oferecerá para ajudá-la. Se isso continuar desse jeito, alguém pode descobrir. Adriana ficará preocupada. E o que você sugere? Transformar isso em dinheiro. Ela olhará para ele surpresa. Sem levantar suspeitas, Yuri responderá. Esse é o plano. Eu vou te ajudar a fazer isso sem a família Brandão descobrir. Adriana pensará por alguns segundos antes de aceitar. Então precisa ser feito com muito cuidado. Se eles souberem dessa fortuna, tudo pode mudar. Yuri garantirá que agirá discretamente. Mas o segredo começará a escapar mais rápido do que Adriana imaginava. Nancy acabará descobrindo sobre a fortuna deixada para ela. A notícia a deixará completamente surpresa. Arthur deixou tudo isso para você? Adriana ficará séria. Não era para ninguém saber ainda. Nancy tentará entender o motivo. Mas por que esconder? Porque eu ainda não sei por que ele fez isso. E enquanto eu não souber, quanto menos gente souber, melhor. Nancy perceberá a gravidade da situação e entenderá que aquela fortuna poderá estar ligada a algo muito maior. Enquanto esses segredos aumentarão,
Yuri viverá uma situação completamente diferente ao se aproximar de Ingrid. Ela começará a provocá-lo e deixará evidente que estará interessada. Yuri tentará manter o foco na missão que terá recebido de Adriana, mas Ingrid usará todo o seu charme para mexer com ele. Você é sempre tão sério assim? Yuri tentará desconversar. Depende da situação. Ingrid se aproximará. Então talvez você só precise de uma situação melhor. Yuri ficará sem saber como reagir. A aproximação entre os dois crescerá, e Ingrid acabará seduzindo Yuri. Para ele, aquele envolvimento poderá se tornar perigoso. Afinal, Yuri estará infiltrado e precisará esconder seus verdadeiros objetivos. Qualquer aproximação maior com alguém da família poderá colocar toda a operação em risco. Enquanto isso, Pilar descobrirá rapidamente onde Brigitte estará escondida. Dinah contará que ela terá ido ficar na casa de Ulisses. Você sabe onde a Brigitte está? Pilar perguntará imediatamente. Dinah responderá. Na casa do Ulisses. Pilar ficará ainda mais irritada. Então foi para lá que ela correu. A informação despertará novas suspeitas e aumentará a raiva de Pilar. Para ela, Brigitte poderá estar encontrando apoio justamente em pessoas que ela não gostaria que se envolvessem. Na casa de Ulisses, outro descuido poderá gerar um problema enorme. Fábia conversará com Carmita e acabará falando sobre o golpe que a amiga terá levado. As duas acreditarão que estarão falando de forma reservada. Você ainda está tentando resolver aquela história do golpe? Fábia perguntará. Carmita ficará constrangida. Eu prefiro nem lembrar disso. O problema será que Bruna estará perto o suficiente para ouvir parte da conversa. Fábia perceberá tarde demais que poderá ter revelado algo que Carmita não queria que outras pessoas soubessem. Bruna estava aqui? Carmita ficará preocupada. Você falou isso perto dela? Fábia se dará conta do erro e ficará sem reação. Agora, Bruna poderá ter em mãos uma informação capaz de causar novos conflitos. Em outra frente, Ademir continuará reorganizando seus próprios interesses. Ele procurará Kleber e fará uma proposta direta. Quero que você venha trabalhar comigo. Kleber ficará surpreso. Por quê? Ademir responderá. Porque eu preciso de gente em quem eu possa confiar. A proposta chamará atenção. Kleber perceberá que trabalhar com Ademir poderá colocá-lo no centro de situações delicadas, principalmente com tantas investigações acontecendo. Enquanto tudo isso acontecerá, Adriana fará uma das descobertas mais importantes de toda a investigação. Ela terá acesso às anotações de Pedro e começará a ler cuidadosamente tudo o que ele terá levantado sobre o antigo processo. Algumas informações chamarão imediatamente sua atenção. Isso aqui não pode estar certo. Adriana voltará a ler. As anotações mostrarão que existe a possibilidade de o laudo pericial do caso ter sido manipulado. Ela ficará completamente chocada. Fraudaram o laudo. Mal perguntará. Você tem certeza? Adriana responderá. Ainda não. Mas o Pedro encontrou indícios de que isso pode ter acontecido. A descoberta deixará Adriana cada vez mais perto de provar que poderá ter sido vítima de uma armação. Ela tentará ligar os fatos. A morte do perito, as suspeitas de Pedro, a fortuna escondida por Arthur e agora a possibilidade de uma fraude dentro do processo. Se esse laudo foi alterado para me incriminar, alguém planejou tudo. Mal perceberá o tamanho da revelação. Então quem fez isso tinha muito a perder se você fosse inocentada. Adriana ficará determinada. E eu vou descobrir quem foi. A partir daquele momento, a investigação mudará completamente de rumo. Adriana não estará mais buscando apenas respostas sobre Arthur. Agora ela terá uma possibilidade concreta de provar que o processo contra ela poderá ter sido manipulado desde o início. Se o laudo tiver sido realmente fraudado, alguém terá criado provas falsas para incriminá-la. E descobrir quem estará por trás disso poderá colocar Adriana muito perto da verdade. Quinta, Adriana começará o capítulo vivendo um momento mais íntimo com Pedro. Depois de tantas investigações, desconfianças e perigos, ela reconhecerá que ele continuará ao seu lado mesmo quando tudo parecer complicado demais. Em uma conversa mais reservada, Adriana olhará para Pedro com emoção. Eu preciso te agradecer. Pedro ficará surpreso. Pelo quê? Por não ter desistido da gente. Por continuar aqui mesmo depois de tudo. Pedro perceberá o peso daquelas palavras. A relação dos dois ainda carregará marcas de muitos conflitos, mas Adriana deixará claro que reconhecerá o esforço dele. Eu podia ter ido embora muitas vezes, Pedro responderá. Mas eu não consegui abandonar você. Adriana se emocionará. Eu sei. E talvez eu não tenha dito isso antes, mas isso importa muito para mim. O momento aproximará os dois ainda mais.
Mesmo cercados por problemas, eles perceberão que o vínculo entre eles continuará forte. Enquanto Adriana e Pedro tentarão reconstruir a confiança, Ademir enfrentará uma frustração inesperada. Depois de convidar Kleber para trabalhar ao seu lado, ele receberá uma resposta que não esperará ouvir. Eu pensei na sua proposta, Kleber dirá. Ademir ficará confiante. Então, eu não vou trabalhar com você. Ademir mudará imediatamente de expressão. Tem certeza do que está dizendo? Tenho. Kleber deixará claro que não aceitará se envolver com os negócios de Ademir. A recusa atingirá o orgulho dele e mostrará que nem todo mundo estará disposto a seguir suas ordens. Mais tarde, outro movimento de Ademir surpreenderá Bruna e Carmita. As duas descobrirão que ele decidirá quitar a dívida bancária de Carmita. Carmita ficará sem entender. Ele vai pagar a dívida? Bruna também ficará surpresa. Assim do nada? Carmita desconfiará imediatamente da atitude. Ademir nunca faz nada sem algum motivo. Mesmo que o pagamento represente um alívio financeiro, a decisão despertará muitas perguntas. Por que Ademir resolverá ajudá-la justamente agora? Enquanto isso, Elisa continuará preocupada com Otoniel e com as experiências espirituais que ele estará enfrentando. Depois de ouvi-lo falar novamente sobre aquilo que percebe e sente, ela decidirá aconselhá-lo. Otoniel, você precisa procurar alguém que entenda disso. Ele ficará inseguro. Você acha que eu estou ficando maluco? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa de orientação. Elisa explicará que ele não deverá enfrentar tudo sozinho. Se esse dom existe mesmo, você precisa aprender a lidar com ele. Otoniel ficará pensativo. As experiências relacionadas a Francesca continuarão mexendo profundamente com ele, e buscar ajuda poderá se tornar necessário. Em outra frente, Pedro e Kleber acabarão se desentendendo. A tensão entre os dois crescerá durante uma conversa, e aquilo que começará com palavras mais duras rapidamente virará uma discussão. Pedro não gostará da postura de Kleber. Você precisa decidir de que lado está. Kleber reagirá. Eu não preciso provar nada para você. Pedro insistirá. Quando tem tanta coisa acontecendo, ficar em cima do muro também é uma escolha. Kleber ficará irritado. Você está passando dos limites. A discussão ficará pesada e deixará claro que Pedro estará cada vez mais desconfiado de quem estiver ao redor. E Ademir não demorará para perceber que Pedro está se tornando um problema maior do que gostaria. Em uma conversa com Luan, ele falará diretamente sobre isso. Eu preciso encontrar um jeito de enfraquecer o Pedro. Luan ficará atento. Por quê? Ele está chegando perto de alguma coisa? Ademir não dará todos os detalhes, mas demonstrará preocupação. Ele está mexendo onde não deveria. Luan perceberá que a situação estará ficando séria. E o que você pretende fazer? Ademir responderá de forma fria. Ainda não sei, mas vou pensar. A fala mostrará que Pedro poderá estar entrando definitivamente na mira de Ademir. Enquanto os conflitos aumentarem, Silvana receberá uma surpresa completamente diferente. Ela ficará espantada quando flores chegarem para ela. Ao descobrir quem enviará o presente, sua surpresa será ainda maior. Laurentino? Silvana olhará novamente para as flores, sem saber como reagir. Ela tentará entender a intenção por trás daquele gesto. Por que ele mandaria isso agora? As flores poderão parecer apenas um presente, mas para Silvana representarão um sinal de aproximação. E justamente quando o aniversário dela se aproximar, novos encontros prometem movimentar ainda mais a história. Brigitte decidirá que não irá sozinha à comemoração. Ela procurará Nicolau. Você vai comigo. Nicolau ficará surpreso. Para onde? Para o aniversário da Silvana. Ele poderá perceber que Brigitte não estará fazendo aquele convite apenas por companhia. Você quer mesmo que eu vá ou quer causar alguma coisa? Brigitte sorrirá discretamente. Talvez os dois. A presença dela na festa terá um peso especial, principalmente porque Pilar também estará lá. Enquanto isso, Mirtes tentará interferir em outra situação. Ela orientará Camilo cuidadosamente sobre o que ele deverá dizer para Nancy. Você precisa falar exatamente como eu estou te dizendo. Camilo ficará inseguro. Mas por quê? Porque sua mãe não pode ir até sua escola. Mirtes explicará como ele deverá conversar com Nancy para convencê-la a desistir. Você fala que está tudo bem, que não precisa dela lá. Camilo ficará dividido, mas Mirtes insistirá. Se você fizer direito, ela não vai desconfiar. A situação mostrará que Mirtes estará tentando manipular a conversa entre mãe e filho para atingir um objetivo específico. Ao mesmo tempo, Adriana tomará uma decisão importante envolvendo a fortuna deixada por Arthur. Yuri conseguirá um comprador interessado nas joias. Ele procurará Adriana para contar a novidade. Eu encontrei alguém.
Adriana ficará séria. Alguém confiável? É a melhor opção que eu consegui. Ela pensará bastante. Vender as joias significará transformar parte da herança de Arthur em dinheiro, mas também aumentará o risco de alguém descobrir tudo. E ninguém vai ligar isso a mim? Yuri responderá. Se tudo sair como eu planejei, não. Adriana respirará fundo. Então pode vender. A autorização marcará um novo passo na tentativa de esconder a fortuna da família Brandão. Mas o perigo continuará rondando cada movimento. E o grande confronto do capítulo acontecerá durante a festa de aniversário de Silvana. O clima inicialmente parecerá mais leve, com convidados, conversas e comemoração. Mas tudo mudará quando Pilar e Brigitte se encontrarem. Depois da expulsão e das humilhações, nenhuma das duas terá esquecido o que aconteceu. Pilar verá Brigitte chegando e mudará imediatamente de expressão. Brigitte também perceberá a presença dela. As duas ficarão frente a frente. Nenhuma precisará dizer nada inicialmente. O olhar será suficiente. Pilar demonstrará irritação. Brigitte não abaixará a cabeça. A tensão ficará evidente para quem estiver por perto. Pilar poderá se aproximar lentamente. Não esperava encontrar você aqui. Brigitte responderá sem medo. E eu não preciso da sua permissão para vir. O clima ficará pesado. A festa de Silvana poderá se transformar no cenário perfeito para mais uma explosão entre as duas. Depois de ser expulsa de casa, Brigitte mostrará que não estará disposta a fugir de Pilar. E Pilar perceberá que talvez tenha conseguido tirar Brigitte de sua casa, mas não conseguirá simplesmente tirá-la de sua vida. Enquanto isso, Ademir começará a pensar em uma maneira de atingir Pedro. Adriana autorizará a venda das joias deixadas por Arthur e Silvana ficará surpresa com a aproximação de Laurentino. Tudo estará se movimentando ao mesmo tempo. Mas a troca de olhares entre Pilar e Brigitte deixará claro que a guerra entre as duas estará apenas começando. Sexta, Pilar deixará claro que não pretende facilitar a vida de Brigitte. Durante a festa de Silvana, diante de toda a família, ela aproveitará a presença da rival para atacá-la sem qualquer cuidado. O clima que deveria ser de comemoração mudará rapidamente. Pilar olhará para Brigitte com desprezo e começará a provocá-la. Você realmente não tem vergonha nenhuma de aparecer aqui depois de tudo? Brigitte tentará manter a calma, mas perceberá que Pilar estará decidida a humilhá-la. Eu fui convidada. Não preciso da sua autorização. A resposta aumentará ainda mais a irritação de Pilar. Convite não muda quem você é. A frase deixará todos ao redor desconfortáveis. Brigitte ficará visivelmente atingida, mas tentará não demonstrar fraqueza. Se você quer fazer um escândalo, vai fazer sozinha. Pilar continuará. Escândalo foi o que você fez dentro da minha casa. A família ficará constrangida com a discussão. Alguns tentarão evitar que a situação piore, mas Pilar não se controlará. Será nesse momento que Nicolau decidirá reagir. Depois de ouvir as ofensas dirigidas a Brigitte, ele não aceitará permanecer calado. Chega! Pilar olhará para ele com surpresa. Você está falando comigo? Estou. Você já falou o que queria. Agora para de humilhar a Brigitte na frente de todo mundo. Pilar não gostará nem um pouco de ser enfrentada. Isso não é assunto seu. Nicolau responderá imediatamente. Virou assunto meu quando você começou a destratar ela na minha frente. Brigitte ficará surpresa com a atitude dele. Depois de tantas humilhações, alguém finalmente se colocará ao lado dela de forma direta. Pilar ficará furiosa. Então agora você vai defender essa mulher? Nicolau não recuará. Eu vou defender qualquer pessoa quando você passar dos limites. O clima ficará ainda mais pesado. A festa de Silvana praticamente parará por alguns instantes, enquanto todos observarão o confronto. Brigitte não esconderá o impacto da defesa de Nicolau. Mesmo tentando parecer forte, ela ficará emocionada ao perceber que não estará completamente sozinha. Enquanto a guerra entre Pilar e Brigitte explodirá diante da família, Adriana estará preocupada com um problema completamente diferente. Ela conversará com Mau sobre a venda das joias deixadas por Arthur. Desde que autorizará Yuri a procurar um comprador, Adriana não conseguirá ficar tranquila. Eu não estou gostando disso. Mau tentará entender. Do quê? Da venda. Ela respirará fundo. Quanto mais gente souber dessas joias, maior o risco. Mau concordará que a situação exige cuidado. Mas você já tomou a decisão. Eu sei. Só que alguma coisa está me deixando inquieta. Adriana não conseguirá ignorar a sensação de que poderá estar cometendo um erro. Além do valor das joias, existirá outro problema. Elas estarão diretamente ligadas a Arthur. Se alguém descobrir que ele deixou uma fortuna escondida para Adriana, novas perguntas poderão surgir. Eu ainda não sei por que o Arthur fez tudo isso.
Mal Mal responderá: talvez a gente descubra justamente seguindo essas pistas. Adriana olhará preocupada. Ou talvez a gente atraia gente demais para cima de nós. A preocupação mostrará que mesmo com todo o planejamento, Adriana continuará desconfiando de cada passo. Enquanto isso, Ingrid tomará uma decisão impulsiva. Durante a festa, ela se aproximará novamente de Yuri. Os dois já terão trocado provocações anteriormente, e a atração entre eles ficará ainda mais evidente. Ingrid observará Yuri por alguns momentos e decidirá sair da festa. Você vai embora? Yuri perguntará. Vou. Ela fará uma pausa. E você vem comigo. Yuri ficará surpreso. Pra onde? Pra joalheria. Ele tentará manter a postura. Eu tenho coisas para resolver. Ingrid se aproximará. Então resolve comigo. Os dois deixarão a festa juntos. Na joalheria, o clima mudará completamente. Longe dos olhares da família, Ingrid ficará ainda mais direta. Yuri tentará manter o foco na missão de Adriana, mas a presença dela dificultará tudo. Você está sempre tentando fugir de mim, Ingrid provocará. Eu não estou fugindo. Então prova. A tensão entre os dois crescerá. Yuri saberá que se envolver com Ingrid poderá complicar completamente sua posição como infiltrado. Mas mesmo assim, ele acabará cedendo. Os dois ficarão juntos. A aproximação poderá se transformar em um dos maiores riscos da missão de Yuri. Afinal, quanto mais perto ele ficar de Ingrid, maior será a possibilidade de ela descobrir o que ele realmente estará fazendo. Enquanto isso, Mal Mal terá um encontro com Felipe. O momento poderá parecer simples, mas chamará atenção porque acontecerá justamente em meio a tantas investigações e segredos. Mal Mal encontrará Felipe e conversará com ele. Os dois poderão trocar informações, impressões ou simplesmente tentar entender o que estará acontecendo ao redor. A presença de Felipe mostrará que outras relações também começarão a se movimentar. Em outra frente, Otoniel continuará falando sobre Francesca. Ele contará para Joel como terá conhecido a mulher. A história parecerá estranha demais para Joel. Você espera mesmo que eu acredite nisso? Otoniel ficará sério. Eu estou falando a verdade. Joel balançará a cabeça. Essa história não faz sentido. Otoniel insistirá. Pode não fazer para você, mas aconteceu comigo. Mesmo sem acreditar na explicação, Joel perceberá algo impossível de ignorar. O carinho de Otoniel por Francesca será verdadeiro. Joel observará a forma como ele falará sobre ela. Você gostava mesmo dela. Otoniel ficará emocionado. Mais do que você imagina. Joel poderá não aceitar toda a história, mas reconhecerá o afeto sincero de Otoniel. Essa reação deixará claro que as experiências espirituais dele ainda causarão dúvidas, mas os sentimentos envolvidos serão muito reais. Ao mesmo tempo, Elisa continuará escondendo uma situação de Otoniel. Ela encontrará Enéas e fará um pedido direto. Eu preciso que você não fale nada para o Otoniel. Enéas ficará intrigado. Sobre nós. Sobre nossos encontros. Ele tentará entender a razão. Por quê? Elisa responderá com cautela. Porque eu não quero que ele saiba agora. O pedido mostrará que Elisa terá seus próprios motivos para manter aqueles encontros em segredo. Enéas poderá até estranhar a situação. Você acha mesmo que isso vai ficar escondido? Elisa não saberá responder. Eu só preciso que você não conte. A conversa abrirá espaço para novas suspeitas. Afinal, se Elisa estiver se encontrando com Enéas em segredo, a descoberta poderá provocar uma reação importante de Otoniel. Enquanto tudo isso acontecerá, César começará a demonstrar preocupação com Brigitte. Depois das humilhações e da expulsão, ele perceberá que ela estará enfrentando uma situação difícil. Você está bem? Brigitte tentará minimizar. Eu vou ficar. César não parecerá convencido. Você não precisa fingir o tempo todo. A preocupação dele poderá mexer com Brigitte. Ela estará acostumada a enfrentar Pilar praticamente sozinha, e perceber que outras pessoas começam a se importar poderá mudar sua postura. Mas o capítulo reservará um momento de grande tensão para Adriana e Mal Mal. Os dois estarão juntos quando presenciarem uma situação inesperada. César será abordado durante um assalto. Tudo acontecerá muito rapidamente. Adriana perceberá a movimentação estranha. Mal Mal, olha aquilo. Os dois verão César sendo ameaçado. O medo tomará conta da cena. César ficará sem saber como reagir. Adriana e Mal Mal ficarão assustados, conscientes de que qualquer movimento errado poderá piorar tudo. Não faz nada, Mal Mal poderá dizer. Adriana ficará tensa. Eles estão assaltando ele. O momento será desesperador. César tentará manter a calma enquanto será obrigado a lidar com os assaltantes. Adriana e Mal Mal assistirão à cena sem conseguir intervir.
a situação deixará os dois completamente abalados. O capítulo terminará com mais um sinal de que o perigo estará cada vez mais presente na vida de todos. Pilar humilhará Brigitte diante da família, mas Nicolau não permitirá que ela continue sem resposta. Ingrid e Yuri se entregarão à atração, aumentando ainda mais o risco de a missão secreta dele ser descoberta. Elisa continuará escondendo seus encontros com Enéas. E Adriana e Mau Mau acabarão presenciando César em um momento de puro desespero durante um assalto. Sábado. Adriana começará o capítulo ainda abalada depois de presenciar o assalto sofrido por César. Assim que perceber que ele estará precisando de ajuda, ela não pensará duas vezes antes de se aproximar. César, você está bem? Ele ainda estará assustado e tentará se recompor. Eu acho que sim. Foi tudo tão rápido. Adriana perceberá que ele ficará bastante nervoso e fará o possível para ajudá-lo naquele momento. Depois do susto, César passará a olhar para ela de uma maneira diferente, principalmente por causa da atenção que receberá. Durante a conversa, ele tomará uma decisão inesperada. Você trabalha com fisioterapia, não é? Adriana confirmará. Trabalho. César então dirá. Eu queria marcar algumas sessões com você. Adriana ficará um pouco surpresa, mas aceitará conversar sobre o assunto. Para César, aquela poderá ser uma forma de buscar ajuda e, ao mesmo tempo, se aproximar ainda mais dela depois de tudo o que acontecerá. Enquanto isso, a tensão entre Pedro e Ademir aumentará de vez. Os dois se encontrarão na presença de Bruna e Carmita, e bastará pouco para que a discussão comece. Pedro continuará desconfiado das atitudes de Ademir e não esconderá seu incômodo. Você sempre aparece com uma solução conveniente demais. Ademir reagirá imediatamente. E você sempre acha que tem o direito de me acusar. Bruna e Carmita ficarão desconfortáveis com o clima. Chega vocês dois, Bruna poderá pedir, mas nenhum deles estará disposto a recuar. Pedro lembrará que ainda terá muitas perguntas sobre as decisões recentes de Ademir, enquanto ele tentará mostrar que não deverá explicações. Você está passando dos limites. Pedro responderá. Talvez porque alguém precise passar, já que ninguém consegue uma resposta sua. Carmita ficará preocupada ao perceber que aquela rivalidade estará ficando cada vez mais perigosa. Depois de Pedro começar a investigar o possível envolvimento de Ademir com o laudo pericial do caso de Adriana, qualquer discussão entre os dois poderá ganhar um significado ainda maior. Em outra frente, Silvana começará a pensar em uma maneira de ajudar Tiago a recuperar espaço dentro da joalheria. Ela chamará o filho para uma conversa importante. Você precisa se aproximar do Ulisses. Tiago ficará desconfiado. Por quê? Silvana explicará que aquela aproximação poderá ser útil para que ele consiga recuperar a presidência da joalheria. Se você continuar afastado, vai ficar cada vez mais difícil recuperar o que era seu. Tiago pensará sobre a proposta. E você acha que o Ulisses vai me ajudar? Silvana responderá. Talvez ele não precise ajudar diretamente. Mas você precisa estar perto para entender o que está acontecendo. Ela ainda proporá que os dois se aproximem de Ulisses juntos. Eu também vou me aproximar. A gente precisa agir com cuidado. Tiago perceberá que a mãe estará disposta a fazer o que for necessário para ajudá-lo a recuperar sua posição. Enquanto isso, Ingrid descobrirá uma informação que poderá mudar completamente sua visão sobre Pilar. Ulisses conversará com ela e acabará revelando algo importante sobre o passado da família. Tem uma coisa sobre a Pilar que você precisa saber. Ingrid ficará curiosa. O quê? Ulisses então contará que Pilar terá se casado com o pai de Brigitte por interesse. Ingrid ficará surpresa. Por interesse? Foi isso. A revelação poderá abalar ainda mais a imagem que Ingrid terá da própria mãe. Depois de todas as brigas envolvendo Brigitte, aquela informação fará com que ela comece a questionar se Pilar terá escondido outros segredos durante todos esses anos. E a Brigitte sabe disso. Ulisses poderá responder com cautela, mas deixará claro que a história entre Pilar e a família de Brigitte será muito mais complicada do que parece. Enquanto Ingrid processará aquela revelação, Adriana voltará a demonstrar preocupação com seu próprio plano. Em uma conversa com Mau Mau, ela finalmente confessará um medo que estará carregando. Eu tenho medo de o Pedro descobrir tudo. Mau Mau olhará para ela. Descobrir o que exatamente? O meu plano de vingança. Adriana ficará séria. Eu não sei como ele vai reagir se souber até onde eu estou disposta a ir. Mau Mau tentará tranquilizá-la. Pedro conhece tudo que você passou. Mas isso não significa que ele vai concordar. Adriana estará dividida entre o desejo de vingança e o medo de perder a confiança de Pedro. Eu não quero que ele me olhe diferente. Mau Mau perceberá que, apesar de toda a determinação,
Adriana ainda se preocupará profundamente com a opinião dele. Então talvez você precise decidir até onde essa vingança vai te levar. A frase ficará na cabeça de Adriana. Ela desejará justiça, respostas e também acertar as contas com quem a prejudicou. Mas começará a perceber que suas escolhas poderão cobrar um preço alto. Em outra cena, Otoniel conversará com Elisa sobre Joel. Ele ficará frustrado por Joel não ter acreditado na história envolvendo Francesca. O Joel acha que eu inventei tudo. Elisa tentará acalmá-lo. Talvez ele só não consiga entender. Mas eu sei o que eu vivi. Otoniel ficará emocionado. Eu conheci a Francesca. Eu senti tudo aquilo. Elisa perceberá que ele estará realmente abalado. Você não precisa convencer todo mundo. Mesmo assim, Otoniel continuará incomodado. Eu só queria que ele acreditasse em mim. A conversa mostrará como a experiência com Francesca continuará mexendo profundamente com ele. Ao mesmo tempo, Carmita encontrará Ademir e decidirá agradecer pela decisão de quitar sua dívida no banco. Eu queria te agradecer. Ademir ficará sério. Não precisa. Preciso sim. Aquela dívida estava me tirando o sono. Ela ainda poderá demonstrar certa desconfiança, mas reconhecerá o alívio provocado pela atitude dele. Eu ainda não entendo por que você fez isso. Ademir poderá evitar dar uma explicação detalhada. Considere resolvido. Carmita ficará pensativa. A ajuda financeira poderá aproximar os dois ou criar ainda mais dúvidas sobre as verdadeiras intenções de Ademir. Mais tarde, Adriana estará ao lado de Pedro quando ouvirá uma conversa que chamará sua atenção. Pedro comentará que André e Dora se amam. Adriana ficará surpresa com a segurança dele. Você acha mesmo? Pedro responderá. Não é questão de achar. Dá para perceber. Adriana, sempre atenta a tudo o que acontece ao redor, decidirá registrar aquele comentário. Ela entenderá que aquela declaração poderá ter importância mais adiante, principalmente por causa da situação complicada entre Dora, André e Ademir. Mas o maior risco para Adriana ainda estará por vir. Yuri finalmente terá organizado o encontro com o comprador interessado nas joias deixadas por Arthur. Adriana saberá que aquele será um passo decisivo. Só que haverá um problema. Pedro. Ela perceberá que não poderá contar para ele o que estará realmente fazendo. Pedro poderá perguntar: vai sair? Adriana hesitará por alguns segundos. Vou resolver uma coisa com o Mau. A mentira sairá antes que ela consiga pensar melhor. Pedro não desconfiará imediatamente. Está tudo bem? Está. Não demora. Adriana ficará incomodada por estar mentindo para ele, justamente depois de ter confessado que terá medo de ser julgada por causa do plano de vingança. Mesmo assim, ela seguirá adiante. Do lado de fora, Yuri estará esperando. Tem certeza? Adriana respirará fundo. Agora já foi longe demais para voltar. Os dois seguirão juntos para encontrar o comprador das joias. Durante o caminho, Adriana demonstrará preocupação. Eu quero que isso seja rápido e discreto. Yuri responderá. Eu já organizei tudo. E ninguém pode descobrir que essas joias eram do Arthur. Não vai descobrir. Adriana tentará acreditar, mas sua tensão aumentará. Aquelas joias representarão uma fortuna, porém também estarão ligadas a um segredo deixado por Arthur pouco antes de tudo dar errado. Se alguma coisa sair do controle, a família Brandão poderá descobrir o patrimônio escondido e também os movimentos de Adriana. Ao chegar ao local combinado, ela perceberá que estará prestes a dar um passo sem volta. O comprador estará esperando. Yuri olhará para Adriana. É ele. Ela segurará firme a bolsa com as joias. Por alguns segundos, Adriana poderá pensar em desistir. A lembrança de Pedro e da mentira que acabou de contar pesará em sua consciência. Mesmo assim, continuará. Vamos acabar logo com isso. O capítulo terminará com Adriana entrando em uma situação cada vez mais perigosa. Ao mesmo tempo em que terá medo de perder Pedro por causa de sua vingança, ela continuará escondendo dele seus passos e seguirá com Yuri até o encontro secreto para negociar a fortuna de Arthur. Enquanto isso, Ingrid descobrirá uma revelação surpreendente sobre o casamento de Pilar. Tiago começará a planejar sua volta ao comando da joalheria e Pedro continuará entrando em choque com Ademir. A grande dúvida será até quando Adriana conseguirá manter tantos segredos sem que Pedro descubra a verdade. Da joalheria. Agora, já que ficou até o final, tem um resumo de segunda-feira do dia 24, para dar um gostinho da próxima semana. Pedro começará o capítulo desconfiado depois de perceber que Adriana terá mentido sobre onde estaria indo. Em vez de confrontá-la imediatamente, ele decidirá esperar na casa dela para descobrir a verdade. Ela não precisava mentir para mim, pensará, claramente incomodado. Pedro tentará manter a calma, mas a demora de Adriana aumentará sua preocupação.
Ele saberá que ela estará escondendo alguma coisa importante e começará a imaginar se aquilo terá ligação com as investigações, com Arthur ou com o plano de vingança que ela estará colocando em prática. Enquanto Pedro aguardará respostas, Adriana estará vivendo um dos momentos mais decisivos de sua vida. Ao lado de Yuri, ela finalmente encontrará o comprador das joias deixadas por Arthur. O homem será um sheik interessado nas peças valiosas. Adriana observará tudo com muita cautela. Mesmo depois de autorizar a negociação, ela ainda ficará insegura. Eu quero ter certeza de que ninguém vai descobrir de onde essas joias vieram. Yuri tentará tranquilizá-la. Está tudo acertado. Ele quer comprar e não vai fazer perguntas. Adriana respirará fundo. Aquelas joias representarão muito mais do que dinheiro. Elas estarão diretamente ligadas a Arthur e ao mistério envolvendo tudo o que ele terá deixado para ela. O sheik analisará as peças e confirmará o interesse. Depois de alguns momentos de tensão, Adriana fechará a negociação. As joias serão vendidas. Ela ficará aliviada por uma parte do plano ter dado certo, mas também saberá que daquele momento em diante, esconder tudo de Pedro ficará praticamente impossível. Quando voltar para casa, Adriana encontrará Pedro esperando. Ela perceberá imediatamente que alguma coisa estará errada. Pedro? Ele olhará para ela com seriedade. Eu fiquei te esperando. Adriana ficará nervosa. Por quê? Porque você mentiu para mim. A frase deixará o clima pesado. Adriana tentará responder, mas Pedro continuará. Você disse que ia resolver uma coisa com o Mau. Não foi isso que aconteceu. Ela entenderá que não haverá mais como fugir. Eu posso explicar. Pedro responderá. Então explica. Porque eu só quero entender porque você achou que precisava esconder isso de mim. Adriana ficará abalada. O medo que terá confessado para Mau se tornará realidade. Pedro finalmente descobrirá que ela estará escondendo parte importante do seu plano. Mas em vez de continuar mentindo, Adriana decidirá abrir o jogo. Ela reunirá Pedro e a família para contar tudo. Arthur deixou uma herança para mim. A notícia provocará surpresa imediata. Pedro ficará sem reação. Herança? Adriana explicará que terá descoberto joias valiosas e barras de ouro deixadas em seu nome. Eu também não sabia. Descobri tudo através das pistas que ele deixou. A família ficará chocada. Adriana continuará contando que Arthur aparentemente terá se preparado porque já desconfiava que alguma coisa ruim poderia acontecer. Eu acho que ele sentia que estava em perigo. Pedro escutará atentamente. Então Adriana revelará que já terá começado a transformar parte da fortuna em dinheiro. Foi por isso que eu menti. Pedro demonstrará decepção. Você podia ter confiado em mim. Adriana abaixará a cabeça. Eu tive medo. Medo de quê? De você me julgar. Pedro ficará confuso. Adriana finalmente tocará no assunto mais delicado. Eu quero usar tudo isso também para o meu plano de vingança. A família ficará em silêncio. Adriana continuará. Eu não vou esquecer tudo o que fizeram comigo. Eu preciso descobrir quem armou contra mim e fazer essas pessoas pagarem. Pedro olhará para ela por alguns segundos. Ela ficará esperando uma reação negativa. É exatamente disso que eu tinha medo, Adriana dirá. De você não entender. Mas a resposta de Pedro surpreenderá. Eu posso não concordar com tudo que você decidir fazer, mas eu não vou abandonar você. Adriana ficará emocionada. Você está comigo? Estou. Pedro deixará claro que continuará apoiando Adriana, principalmente na busca pela verdade. Só não quero que essa vingança transforme você em alguém que você não é. Adriana respirará aliviada. Eu prometo que vou tomar cuidado. O apoio do namorado será fundamental para ela. Pela primeira vez, Adriana sentirá que não precisará mais esconder uma parte tão grande de seus planos. Enquanto isso, Carmita fará uma revelação para Tiago. Durante uma conversa, ela contará que Bruna pretende se separar de Pedro. Você sabia que ela vai terminar com ele? Tiago ficará surpreso. Bruna vai se separar do Pedro? É o que ela está decidida a fazer. A notícia chamará atenção. Tiago tentará entender o que estará acontecendo entre os dois. E o Pedro sabe. Carmita explicará a situação, mostrando que o relacionamento estará cada vez mais perto do fim. Quando Adriana ficar sabendo disso, ela imediatamente pensará em um possível problema. Bruna pode usar a doença para impedir essa separação. Mau poderá questionar. Você acha que ela faria isso? Adriana responderá. Se ela perceber que vai perder o Pedro, eu não duvido. A preocupação mostrará que Adriana estará atenta ao comportamento de Bruna. Ela saberá que uma doença poderá se transformar em um forte argumento emocional para manter Pedro preso à relação, mesmo que ele já queira seguir outro caminho. Enquanto esses conflitos acontecerão, André levará uma notícia importante para Dora.
Ele procurará a mulher e falará diretamente. Saiu a data. Dora ficará tensa. Data de quê? Do julgamento do Ademir. A expressão dela mudará imediatamente. Tudo que terá acontecido voltará à sua cabeça. Então finalmente vai acontecer. André perceberá o nervosismo. Você está com medo? Dora tentará disfarçar. Eu não sei o que sentir. Ele se aproximará. Você não vai passar por isso sozinha. A presença de André mexerá novamente com ela. Dora ainda carregará culpa pelos sentimentos que terá desenvolvido, mas ficará cada vez mais difícil continuar resistindo. Você sempre aparece quando eu estou mais perdida. André responderá. Porque eu quero estar aqui. Os dois trocarão olhares. Dora tentará se afastar, mas André se aproximará. A tensão crescerá até que eles se beijarão novamente. Dessa vez, o beijo terá ainda mais intensidade. Dora perceberá que seus sentimentos por André estarão ficando impossíveis de negar, justamente quando o julgamento de Ademir começará a se aproximar. Enquanto isso, Pedro terá outra surpresa. Depois de tantas conversas e revelações, ele receberá uma visita inesperada. Pilar aparecerá. Pedro ficará imediatamente desconfiado. Pilar, o que você está fazendo aqui? Ela entrará com postura firme. Eu preciso conversar com você. Pedro não esconderá a surpresa. Sobre o quê? Pilar manterá o mistério por alguns instantes. É melhor você me ouvir. A presença dela deixará claro que uma nova questão importante poderá estar prestes a surgir. Pedro saberá que Pilar dificilmente procuraria alguém sem ter um motivo muito específico. Ao mesmo tempo, Adriana tomará mais uma decisão. Depois de comentar que Bruna poderá usar a doença para tentar impedir a separação, ela resolverá procurar a própria Bruna. Adriana chegará determinada a conversar. Bruna ficará surpresa ao vê-la. Você? O que quer comigo? Adriana não demonstrará medo. Conversar. Bruna ficará desconfiada. Sobre o Pedro, Adriana responderá com firmeza. Sobre algumas coisas que estão acontecendo. O encontro promete ser cheio de tensão. Adriana saberá que qualquer conversa envolvendo Pedro poderá despertar ressentimentos, ciúmes e acusações, mas ela estará disposta a enfrentar Bruna diretamente. A segunda-feira terminará cercada por grandes mudanças. Adriana finalmente contará toda a verdade sobre a herança de Arthur, confessará seu plano de vingança e receberá o apoio de Pedro. Ao mesmo tempo, Bruna poderá usar sua doença para tentar evitar o fim do relacionamento. O julgamento de Ademir ganhará uma data e Dora se entregará novamente aos sentimentos por André. E ainda haverá uma nova incógnita, o verdadeiro motivo que levará Pilar a procurar Pedro.